Luiz, boa tarde. Então, vamos dar a palestra de hoje. Ela vai ser feita pelo professor André. Eu estou omitindo o sobrenome dele de propósito, porque é muito difícil de falar. Tá? Então, desculpe por não dar o seu nome completo. Tá? Ele é engenheiro civil, formado aqui na Poli, foi diretor de uma fundação, a Fundação FDTE. Atualmente, ele faz ainda parte do Conselho Curador da FDTE, e o tema da palestra dele é exatamente planejamento da carreira. Ok? E ele fez questão de enfatizar que ele é corintiano. Boa tarde a todos, pessoal. Tudo bem? Vocês já estão preparados para encarar uma aula? O pessoal faz vocês almoçarem muito cedo, né? Para estar 1h30 aqui, que horas que vocês tiveram que almoçar? Meio-dia? É horário de peão de obra, como nós, engenheiros civis. Meu nome é André Gertzenstein, ou seja, o meu sobrenome não tem nada de difícil. O professor Hélio não falou, não entendo por quê. E eu sou engenheiro civil, formado aqui pela escola, sou um politécnico ufanista, vocês serão também, ao término do curso. Esse é o maior ativo que vocês vão levar para a vida de vocês. Eu tive aí na posição de vocês há 41 anos, inimagináveis 41 anos. Eu sei que vocês olham para alguém que diz que teve no primeiro ano há 41 anos como um sujeito à beira do túmulo. Não é, mas faz tempo. E eu me lembro muito bem dos meus sonhos, eu me lembro muito bem da forma como eu pensava naquela época. Por isso eu vejo com muita simpatia vocês aqui, fico muito feliz de estar hoje falando com vocês. Desde que eu me lembro por gente, eu queria ser politécnico. Eu sou filho de politécnico, meu pai era já falecido, era engenheiro civil, professor aqui da escola, de concreto. Eu gostava muito dele, eu via ele lá fazer os cálculos dele, era calculista de estruturas de concreto, e eu então decidi que eu queria ser politécnico. Quando? Não sei. A minha vontade era tão grande que, quando eu fiz o vestibular, eu prestei um único vestibular para escola politécnica. Os amigos diziam assim, você é louco? E se eu não passar? Eu falei, se eu não passar, eu tento de novo. Graças a Deus, passei. Esse era o objetivo da minha vida naquela época. Eu, quando passava em frente ao biênio, via aquela placa, Escola Politécnica, eu sentia um orgulho danado, né? Olha onde eu estou, na melhor escola de engenharia do Brasil e da América Latina. Gente, vamos ser um pouco mais ufanistas do mundo, porque a gente não conhece as escolas de engenharia dos outros mundos. É o que a gente sente. Então, nós vamos falar hoje sobre planejamento de carreiras. O meu objetivo, quando eu era um pouco mais jovem que vocês, eu já contei. E o ser humano precisa de objetivos. Todos nós precisamos de objetivos, porque os objetivos nos estimulam. Os objetivos fazem com que a gente tenha disposição de procurar as coisas. Quem não tem objetivos se sente desestimulado. Às vezes a gente vê uma pessoa até depressiva, porque a pessoa teve algum tipo de desilusão e perdeu os seus objetivos. O objetivo traz desafios para nós. É isso que nos motiva. Como é que a gente atinge esses objetivos? Para atingir objetivos, vocês, eu acho que intuitivamente sabem muito bem, é preciso planejar. É preciso planejar os passos, é preciso planejar as etapas. Essa é a função do tal planejamento. Nós vamos falar de planejamento de carreira aqui hoje. Vocês estão planejando o que vocês vão ser depois que vocês se formarem. Então, essa é a função do planejamento. Aí tem gente que diz assim, certamente algum de vocês deve estar pensando isso, ou mais de um. Ah, planejamento é coisa de quem é muito certinho. Planejamento é para bobinhos. Eu ouvia muito isso na minha época de escola.
Na verdade, gente, isso está errado. Não é verdade. Todos nós planejamos. Todos nós planejamos. Quando a gente estabelece um objetivo, quando a gente quer alguma coisa, a cabeça, conscientemente ou inconscientemente, imediatamente se põe a planejar. Quando vocês escolhem um lugar para ir nas férias, vocês começam a planejar. Sabe aquele cara descolado, que não liga para nada, que diz que faz tudo ao sabor dos ventos? Não é verdade. Quando ele escolhe ir para um lugar, ele fala, essas férias eu quero ir para Paris. A cabeça dele começa a pensar. Ele tem que comprar bilhete, tem que comprar o bilhete logo, porque senão fica caro. Ele tem que escolher um hotel, ele tem que saber como é que ele vai se deslocar do aeroporto para o hotel, ele precisa pensar nos lugares que ele vai visitar, o que ele vai fazer. Todos nós planejamos. Quando vocês escolhem o que vocês vão fazer no fim de semana, vocês vão numa balada, às vezes a balada tem fila, às vezes a balada precisa comprar ingresso antes, todo mundo planeja o tempo inteiro. Vocês só estão aqui porque escolheram um dia ser engenheiros, que é o objetivo de vocês, não é? E planejaram para atingir esse objetivo. Quando vocês estavam no ensino médio, que no meu tempo era colegial, vocês certamente, quando escolheram ser engenheiros e entrar na Poli, pensaram, eu preciso estudar mais essa ou aquela matéria, porque é onde eu sou fraco, senão eu não passo no vestibular. Vocês planejaram. Outro pode ter pensado, eu preciso fazer cursinho, porque se eu não fizer cursinho, eu não entro na Poli. Planejou também. A gente planeja o tempo inteiro. Planejamento é fundamental, mas basta planejar para a gente atingir os nossos objetivos? Não basta. Sabem por quê? Porque é preciso reconhecer que há limites para o planejamento. Planejamento é uma coisa maravilhosa, mas tem limites. Eu vou contar a vocês agora um caso quase anedótico. Quando eu entrei na escola, as coisas eram diferentes, claro, né? 41 anos atrás, a gente escolhia a especialidade no fim do primeiro ano. O primeiro ano era básico, igualzinho para todo mundo. Ninguém sabia se ia ser civil, elétrico, se ia ser naval, mecânico, produção, ninguém sabia nada. A gente entrava, minha turma era de acho que 640, eles dividiam por 12 por ordem alfabética. Então, eu era da turma dos As. E, ao meu lado, sentou um sujeito que veio do interior, chamava Alexandre, e logo fiquei amigo dele, e ele mostrou que ele era um cara que era totalmente ligado a planejamento. Ele era enxadrista, e tudo na vida dele era planejado nos mínimos detalhes. A gente fez a primeira série de provas, e praticamente todo mundo foi mal em cálculo. Eu não sei como é que foi com vocês, mas a gente vem do ensino médio, onde as coisas são todas organizadinhas, as coisas são entregues de bandeja, e, pelo menos no meu tempo, a adaptação aqui na escola foi dura, porque o ambiente era diferente, e aqui era a regra do se vira. E a gente, até aprender a se virar, levava umas notas baixas. Aí esse meu amigo, chama Alexandre, está aí até hoje, né? Espero que ele não saiba que eu estou falando dele aqui hoje. Ele deu uma estudada, pegou artigos de professores, foi conversar com professores, e um deles chegou para a nossa rodinha e falou assim, olha, eu descobri que para passar em cálculo, o aluno precisa estudar, em média, 80 horas. Tá bom. Aí ele tirou um papel do bolso, papel quadriculado, que ele desenhou 80 quadradinhos. Ele falou, cada hora que eu estudar, eu vou pintar um quadradinho. Quando eu chegar no quadradinho 80, eu passei de cálculo. Tudo bem. Bom, eles tinham uma república, o pessoal do interior, e a gente ia lá estudar na república deles. Sábado à tarde, a gente estudava cálculo. Vocês imaginam, né? O estudo começava lá pelas 2 horas, depois da feijoada do sábado, e aí começava já com uma cerveja, e a gente ia estudando. Aí brincava, conversava, estudava, claro, mas brincava mais, tomava mais uma cerveja. Mas o Alexandre, a cada hora, até meio chapado já, ele ia lá e pintava um quadradinho. E assim ele foi pintando quadradinhos. Quando chegou a segunda rodada de provas, porque no meu tempo eram 3, ele foi muito mal. E ele estava indignado. Pô, ele estava pintando os quadradinhos dele, como é que ele estava indo mal? Como que ele estava seguindo o planejamento dele e não estava indo bem? Ele continuou pintando quadradinho porque ele tinha fé no planejamento dele. Ele chegou no fim do curso e tomou pau, mas tomou pau assim,
com uma nota muito baixa. Até hoje ele não está conformado. Como ele fez, como ele cumpriu o planejamento e as coisas não deram certo. O resultado do planejamento, do plano infalível do meu amigo Alexandre. Aliás, falando em plano infalível, eu não sei se hoje vocês ainda assistem a Turma da Mônica, ou conhecem a Turma da Mônica. Na Turma da Mônica tem o Cebolinha, cujo plano eterno é derrotar a Mônica, é pegar lá o coelhinho dela, e que todo dia tem um plano infalível. E vocês sabem como é que acabam os planos infalíveis. Outro que tinha planos infalíveis, eu não sei se é do tempo de vocês, era o Coiote, com o Papaléguas. Aliás, o Coiote é uma injustiça, porque os planos dele parecem planos de engenheiro. E eles dão errado porque o desenho puxa a sardinha para o lado do Papaléguas. Deviam dar certo. Por que os planos do Alexandre deram errado? Porque o Alexandre não compreendeu que o planejamento é um meio, é uma ferramenta. O planejamento não é fim. Planejamentos, inclusive, são falhos porque eles são limitados pelas informações disponíveis à época em que são feitos. Quando eu faço um planejamento, eu faço com as informações que eu tenho. Depois, com o tempo, é claro que essas informações vão se atualizando, eu vou ganhando mais informações, limitados também pelas nossas próprias limitações ao estabelecer os objetivos. Quando a gente escolhe alguma coisa, a gente escolhe com as informações que tem. Eu digo assim, nessas férias eu vou conhecer uma cidade qualquer lá do leste europeu. Vocês não conhecem essa história, mas uma vez inventaram um país do leste europeu que era a Moldávia, e tinha um guia de viagem da Moldávia, e o subtítulo era Uma terra onde a odontologia é desconhecida. E tinha lá uma porção de piadas da Moldávia. Imaginem que vocês escolham um lugar exótico assim, vou conhecer o Uzbequistão. Tá? Aí vocês fazem planos e tal, e começam a conversar com as pessoas, e aí um foi e fala, ih, rapaz, comi um negócio estragado, passei mal a viagem inteira. Outro diz, fui preso porque acharam que eu tinha cara de terrorista, e outro dá um depoimento, um e outro dá... Vocês mudam o plano, porque vocês fizeram quando vocês tinham informações que eram aquelas disponíveis. As informações mudam ao longo do tempo, e à medida que vocês amadurecem, os objetivos de vocês mudam. Se eu perguntar para vocês hoje o que vocês querem ser depois que vocês saírem da escola, vocês têm uma ideia, vocês têm um sonho, e é bom que tenham. Vocês vão ver que esse sonho vai mudar muitas vezes. Meu filho fez medicina. Quando ele entrou na faculdade, pena não fez engenharia, seria a terceira geração de politécnicos, mas nem tudo é perfeito, né? Ele, quando fez medicina, entrou na medicina dizendo assim, pai, eu quero ser cirurgião. Sabe aquele cara que abre peito, abre tórax, com um monte de sangue na sala? Ele assistia muito ER, que é Emergency Room, era um seriado que aparecia lá, que tinha operação o tempo inteiro. Aí ele passou 1, 2, 3 anos, e não quero mais, mudou. Aí ele queria fazer pediatria, depois ele queria fazer... enfim, foi mudando até que se formou e hoje está fazendo residência em psiquiatria. Ele estava errado? Não. Ele estava, foi errado sonhar com as coisas que ele sonhou? De jeito nenhum. Foi aquilo que o movimentou ao longo da escola, foi aquilo que o estimulou. Mas é natural que os nossos planos mudem. Planejamentos precisam, justamente por isso, ser flexíveis e não rígidos. O tal do planejador infalível, o nosso Cebolinha, meu amigo Alexandre, errou porque ele se apegou mais ao plano, que é um meio, do que ao objetivo, que era um fim. O plano foi dando errado, em vez dele olhar para o objetivo e falar, eu estou caminhando para cá, o meu objetivo está para lá, eu preciso ajustar, não. Ele achou que o planejamento dele era mais importante. Planejamentos falham. Eu já expliquei para vocês algumas das razões pelas quais os planejamentos falham. Eu não sei se vocês conhecem esse sujeito aqui em Pertigado. Ele é um militar prussiano, do tempo de Frederico II, chama von Clausewitz. E ele escreveu um livro que está aí até hoje e é uma referência em guerra, chama Da Guerra. Ele escreveu uma porção de coisas bacanas nesse livro, mas uma das frases que mais marca é essa aqui.
Nenhum plano de batalha resiste ao primeiro contato com o inimigo. Você não combina com o inimigo. Você faz o plano, claro, tem que fazer. Quem é louco de ir para uma batalha sem um plano de batalha? Mas quando você chega lá, as condições reais não são as que você planejou. Nenhum plano de batalha resiste ao primeiro contato com o inimigo. E a gente, na Construção Civil, eu sou engenheiro civil, fez uma adaptaçãozinha. Na construção civil, a gente planeja muito também. Antes de fazer um túnel para metrô, a gente tem que planejar tudo, porque se não planejar, certamente vai dar errado. Mas o nosso ditado é: nenhum planejamento resiste à primeira pisada no barro. Quando a gente vai lá no canteiro, mete o pé na lama, a gente percebe que tem coisa lá que a gente esqueceu de prever, tem coisa lá que está acontecendo diferente do que a gente tinha previsto, e, por isso, é preciso fazer os ajustes. Bom, se os planejamentos são tão ruins e falham sempre, por que não deixar rolar? Por que não adotar aquela linha assim do sujeito desligado, que fala: não, rapaz, fazer planejamento para quê? Deixa as coisas andarem. Quem vai dar a resposta aqui é Sêneca. Alguém aqui já ouviu falar de Sêneca? Ninguém? Levanta a mão, gente. Pode levantar alto, ninguém vai ficar com vergonha porque vocês conhecem Sêneca. Sêneca foi um dos maiores filósofos da história ocidental. Para mim, um representante do estoicismo. Ele era conselheiro pessoal de um dos imperadores do Império Romano mais loucos e desequilibrados, que era Nero, aquele que botou fogo em Roma, e Nero aguentou os bons conselhos de Sêneca até enjoar deles e dar uma ordem a Sêneca para se matar. Mas Sêneca é autor de uma frase que é erroneamente atribuída a Camões, que é muito interessante. Aquele que não tem porto de destino, nenhum vento é favorável. É por isso que a gente planeja. Ou seja, quando você não sabe para onde você quer, nenhuma estrada é boa para você. Você define o objetivo e você planeja para chegar a esse objetivo. Se você mudar a cidade de destino para as férias, o seu planejamento vai mudar, mas você precisa de um planejamento. Planos mudam o tempo inteiro. O que causa a mudança dos planos? No caso de vocês, vocês vão fazer um planejamento de carreira. No momento que vocês estão, como vocês conhecem pouco ainda do mundo profissional, o planejamento de vocês é um desejo, é um sonho. O que vai mudar ao longo da vida de vocês aqui na escola, esse sonho? Mudam porque a economia muda. Quando eu entrei na escola, em 84, a economia era uma. Quando eu saí, a economia tinha mudado completamente. Para a minha área, a construção civil, no começo, nós estávamos na maior crise do século XX. Quando eu acabei, a economia era pujante e a construção civil era ótima, era uma área maravilhosa. Quando eu entrei, o Massarini vai se lembrar que ele é mais ou menos contemporâneo, todo mundo queria fazer elétrica, queria fazer engenharia eletrônica, porque tinha reserva de computadores e aquilo era uma febre, era uma onda. Ninguém queria fazer engenharia civil. Porque surgem inovações que tornam ideias que antes eram brilhantes obsoletas. Hoje, quando vocês fazem os planos de vocês, vocês consideram as informações que vocês têm. Tem coisas que vocês olham e falam: olha que bacana, olha como o mercado valoriza esse profissional, essa área, eu quero ser um profissional desses. Daí alguém descobre alguma coisa, aparece uma daquelas inovações que são de ruptura, que são verdadeiramente diferentes e geniais, e aquela área que antes era brilhante fica obsoleta. Nichos de mercado que antes eram promissores ficam superados. E, em contrapartida, surgem outros completamente novos e imprevisíveis. Rupturas, ideias verdadeiramente novas são imprevisíveis. Só consegue ter a ideia aquele gênio que é o visionário, que é o inspirado, que colocou o ovo em pé. O ovo em pé é porque vocês não vão conseguir colocar um ovo em pé. O ovo não fica. E aí um gênio descobriu que, em vez de ficar tentando botar um ovo em pé, ele cozia o ovo, dava uma batidinha e o ovo ficou em pé. Quem que pensou naquilo? Ninguém. As pessoas partiam das informações que tinham
E só um foi capaz de ter essa visão. Outra razão pela qual os planos mudam é porque a nossa cabeça muda. À medida em que vocês avançam no curso, vocês vão aprendendo mais sobre a carreira. Gente, o que vocês sabem hoje da carreira de vocês? Alguns talvez saibam mais porque tem algum parente. O professor Hélio me contou que aqui hoje tem engenheiros de produção ou engenheirandos de produção naval e mecânica. É isso? Tem alguém que não seja dessas 3 especialidades? Olha, eu preciso dizer a vocês que vocês escolheram errado, que civil é a melhor especialidade. Mas já que escolheram, quem de vocês sabe exatamente o que vocês podem fazer depois de formados? Quem tem uma visão clara? Alguém tem? Se tiver, eu garanto a vocês que é uma visão que vai mudar ao longo do tempo. Quando a gente amadurece, a gente muda os nossos desejos. Falando, então, sobre planejamento de carreira. Vocês já deram um primeiro passo muito importante. Num determinado momento, vocês escolheram fazer engenharia. Num segundo momento, aliás, quase que simultaneamente ao primeiro, o que eu acho um grande erro, vocês escolheram a especialidade. Quando vocês se inscreveram no vestibular, hoje em dia, vocês são obrigados a dizer se vocês querem ser engenheiros civis, navais, eletricistas de produção e assim por diante. O passo já está dado. Bem ou mal, vocês são já com uma especialidade definida. E o terceiro passo, esse é o passo que vocês ainda não deram, esse é o passo que vocês vão amadurecer ao longo de toda a vida politécnica, é escolher o caminho profissional. Tem gente que sai da escola e vai se dedicar a projetar. No caso, por exemplo, dos navais, projetar navios ou outras coisas tão ou mais interessantes. Tem gente que vai construir. Tem gente que vai para a área de planejamento por uma vocação. Outros vão ser pesquisadores, outros ainda vão ser professores, se tiverem muita sorte aqui na Poli. Outros vão para a área de logística. Voltando à engenharia naval, a área de logística é extremamente relevante. Os navais são grandes planejadores. E outros, como vocês sabem, vão para o mercado financeiro. Todas essas escolhas são feitas com informações insuficientes. Quando vocês decidiram ser engenheiros, poucos de vocês sabiam direito o que era engenharia. Quando vocês escolheram as especialidades, poucos de vocês sabiam o que era, de fato, cada especialidade. Tenham a certeza. Hoje, quando vocês escolherem carreiras, poucos de vocês sabem exatamente o que são as carreiras que vocês pretendem seguir. Mas tem uma vantagem. Carreira, a gente pode mudar. Por isso, gente, eu estava falando de flexibilidade de planejamento. É importante ser flexível e é importante ajustar os nossos planos e expectativas. Tem muita gente que fica frustrado porque não entende isso. A pessoa traça um objetivo e chega uma hora que vê aquilo como sendo impossível. E aí ela se frustra, sem entender que o melhor é mudar o objetivo, ajustar e mudar o planejamento. Sabe aquela pessoa que resolve emagrecer tudo de uma vez só e faz um plano que é impossível? Eu vou comer um biscoito de água e sal de manhã, um gole d'água na hora do almoço. Ela aguenta 3, 4 dias e depois larga tudo. Por quê? Porque planejou mal, porque o objetivo dela era inatingível. E o que ela deve fazer? Ajusta o objetivo, ajusta o planejamento. Isso é muito melhor do que sentar na beira da calçada e chorar. E se eu escolhi mal a especialidade? Aí eu vou contar o meu caso. Como eu expliquei a vocês, quando eu entrei na escola, há incríveis 41 anos, a gente escolhia a especialidade no fim do primeiro ano. Então, chegando perto do fim do primeiro ano, eu fui conversar com meu pai. Meu pai era um sujeito espetacular. Não é porque é meu pai, vocês sabem que às vezes tem pais que os filhos dizem, não falam tão bem a respeito dele, mas ele era muito ponderado, ele dava muito conselho para os alunos na escola. E eu falei, pai, eu sempre quis ser engenheiro civil, mas e se eu escolher errado? E se eu escolho civil e depois mudo de ideia? E ouvi uma coisa dele muito interessante que eu queria pedir a vocês que gravassem. Gravem o que eu vou dizer agora. Ele disse assim, todas as engenharias
ensinam uma mesma forma de pensar, ainda que também ensinem conhecimentos específicos. É claro que quem faz engenharia de produção tem conhecimentos que só têm os engenheiros de produção. É claro que os civis têm conhecimentos que só eles têm. É claro que os navais têm conhecimentos que só eles têm. Mas tem uma coisa, gente. Todos aprendem o mesmo raciocínio. Sabe o que a escola ensina para nós? Ela ensina a ver um problema, a compreender um problema de forma diferenciada. Engenheiros de outras escolas, às vezes, veem o mesmo problema e não conseguem compreender a essência do problema. A Poli nos ensina a criar uma solução e, por fim, ela nos ensina a implementar essa solução. É por isso que meu pai disse, à época, e isso me marcou, que quem é bom engenheiro em uma especialidade, quase sempre seria bom engenheiro em outras que escolhesse. No fundo, o que ele disse é assim, tanto faz quanto fez. Minha dúvida é que eu gostava de cálculo, eu pensava, mecânica também tem cálculo estrutural, naval também tem cálculo, o pessoal da naval era muito bom em cálculo estrutural. Mas por que eu estou escolhendo civil e não as outras? Resposta dele, tanto faz quanto fez. Se for um bom engenheiro civil, você seria um bom engenheiro naval. O que nos diferencia são os conhecimentos específicos. A vida profissional traz surpresas. A gente acha que planeja direitinho, a gente acha que depois que escolheu a especialidade vai atuar naquela especialidade, mas não é assim. E olha que interessante, tem uns que estão mais preparados para as surpresas da vida e outros menos. Aqueles que saem dessa escola estão mais bem preparados, porque essa escola é dura, gente. No meu tempo, eu vou falar, talvez os professores aqui presentes não gostem, a gente tinha uma brincadeira assim. A Poli é que nem o Vietnã, a gente estava mais perto da guerra do Vietnã. No Vietnã, ou o sujeito morria, portanto, largava a Poli, ou então ele sobrevivia e não se abalava mais com nada, com graves danos emocionais. Mas ele era um sujeito que não se abalava mais com nada, porque ele já tinha visto tudo. É o que acontece aqui, vocês vão sofrer para sair na escola. Sair daqui é muito mais difícil que entrar, mas aqueles que chegarem ao fim, e não abandonem, isto aqui é o maior ativo de vocês. Durante o curso, vocês vão ter vontade, às vezes, de dizer, poxa, e se a minha carreira fosse outra? Será que eu quero engenharia? Gente, não fraquejem. Imponham-se disciplina e vão até o fim. Depois que vocês ganharem um diploma, vocês podem ser o que vocês quiserem, mas esse diploma tem um valor que vocês não conseguem medir hoje. Eu vou, de novo, contar a minha experiência. Quando eu fiz a Poli, meu pai era calculista de estruturas, tinha uma empresa de engenharia muito conceituada, ainda existe a empresa, só não existe, infelizmente, o meu pai, e eu pensava em ser calculista de estrutura. Eu gostava de cálculo, meu pai era calculista, tinha a empresa dele, eu falei, eu vou ser calculista. E fui fazendo o curso, até que, mais ou menos, no meio do caminho do curso, eu descobri que eu não poderia trabalhar na empresa do meu pai. E eu vou explicar por quê. Os meus colegas, eles começaram a fazer estágio, e eu queria fazer estágio também, e, para minha surpresa, 1, 2, 3 foram lá estagiar na empresa do meu pai. E vinham todos pomposos, assim, estou estagiando na Malbertec, que, na minha época, em engenharia civil, era muito importante. E você, quando vai para lá? Aí eu fui conversar com meu pai, falei, pai, sabe, meus amigos estão vindo para cá e tal, será que eu posso estagiar aqui? Eu quase morri do coração quando ele falou, não, não pode. Porque tem uma regra aqui que filho de sócio não pode nem passar na porta. A regra, na época, me revoltou, mas ela é inteligente. Uma empresa de engenharia que tem 4 sócios é uma empresa que, primeiro, vive do respeito que os 4 sócios têm do mercado. Respeito não é hereditário. Segundo, o entendimento dos 4 sócios é único. Pais serem amigos não garante que os filhos serão amigos. E a empresa está viva até hoje graças a isso. Mas aí eu precisei escolher outra coisa para fazer. Logo que eu comecei a vida profissional, eu fui para a área de incorporações imobiliárias, para a área de real estate. Naquele tempo, a escola não ensinava real estate. Naquele tempo, um dos melhores professores que eu tive nessa escola, porque eu tenho um profundo respeito pelo professor João da Rocha Lima, ele dava uma disciplina chamada gerenciamento. E nessa disciplina, ele nos ensinou matemática financeira, e toda a matemática financeira que eu aprendi, todos esses conceitos, eu aprendi com ele.
Mas aquilo que ele desenvolveu, e a cadeira da qual hoje ele é titular na Civil, que é Real Estate, não existia. E isso não me abalou. Eu cheguei na área, eu me pus a estudar, e rapidamente eu cresci. Por quê? Pelo que eu falei para vocês. O conhecimento específico eu aprendi, mas eu tinha a formação, eu tinha a capacidade de compreender as questões e de propor soluções. Gente, durante o curso, vocês vão ter cada matéria louca. Eu não estou falando, claro, de nenhuma das matérias dos ilustres professores que estão aqui. Eu estou falando de outros que não estão aqui. Se estivessem, eu mudava as matérias também. Vocês vão ter umas matérias dificílimas. Vocês vão pegar um livro assim e falar, meu Deus, eu nem sei o que é isso antes de abrir. E sabe o que vai acontecer? Vocês vão ler, vão aprender e vão passar na matéria. Porque a nossa capacidade de estudar e absorver é muito grande. A gente treina isso aqui. Não é isso que é o diferencial na carreira. É aquilo que a escola pôs dentro de nós, que é aquela capacidade de entender e resolver problemas. Depois disso, eu fui para a construção pesada. Eu fui trabalhar com execução de hidroelétricas, de túneis, de metrô. Imagina só, outra coisa que eu não vi na POD. O Civil ele tem uma matéria de um semestre chamada Construção Pesada. Sabe o que a gente faz nessa matéria? A gente vai visitar a obra. É maravilhoso. Agora, quem é que aprende alguma coisa visitando obra? Então, a gente entrava no túnel do metrô, olhava, que grande, que bonito e tal. O que eu aprendi de fazer metrô visitando obra? Nada. Eu aprendi depois. Eu aprendi porque eu peguei o material, estudei e aprendi. Mas não é isso que me fez um bom engenheiro de obra pesada. O que me fez bom engenheiro de obra pesada é a formação que essa escola deu, e que, se eu fosse naval, civil ou qualquer outra especialidade, eu teria também. E, por fim ainda não, né? A carreira é longa. Eu vim dirigir a FDTE, que é a Fundação de Apoio à Escola Politécnica. A Poli tem 3 fundações. A FCTH, que é da hidráulica, especificamente, porque é uma parceria com o governo do Estado, faz só projetos deles, a Fundação Vanzolini, que é da Engenharia de Produção, e a FDTE, que atende todos os demais departamentos. O professor Mauro Zilbovícios, que eu disse que ia citar aqui, falei para ele, se perguntar para ele, ele vai dizer que a Vanzolini é a mais importante, mas é a FDTE que é a mais importante. Tá? O professor Mauro, inclusive, é corintiano como eu. Vocês sabem que o corintiano é um sujeito diferenciado, tem uma percepção maior, né? Eu nunca imaginei que eu fosse dirigir fundação. Eu não sabia nada quando eu fui dirigir a fundação. Eu fui convidado pelo criador da FDT, o professor Antônio Hélio Guerra Vieira, e, quando ele convidou, eu falei, mas, professor, eu nem sei o que faz uma fundação. Ele não deu a menor bola, ele teve razão, porque eu aprendi. Em 6 meses, eu sabia tudo. É o conhecimento específico que a gente estuda e aprende. Mas o que eu mais sabia era resolver problemas. E a Fundação tinha um mundo de problemas para ser resolvidos. E hoje, gente, eu estou numa área que eu nunca imaginei estar. Hoje eu atuo em disputas contratuais de contratos de infraestrutura grandes. Metrôs, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, hidroelétricas, termoelétricas. Esses contratos todos, quando são construídos, eles criam brigas entre o contratante e o contratado. Esses contratos têm um ticket extremamente alto, são contratos da casa de bilhão. As brigas, às vezes, são de centenas de milhões de reais. E essas brigas, antigamente, eram resolvidas na justiça. Sabe a justiça, aquela que tem primeira, segunda, terceira instância, tem 47 recursos, aquela que uma senhorinha desapropriada, e talvez o neto dela veja o resultado da desapropriação, essa mesmo. Quando a gente levava, antigamente, uma obra parada à justiça, essa obra ficava parada há anos. Lá na Inglaterra, nos anos 80, a Inglaterra foi quem botou de pé o modelo de concessão, mas ela fez outras coisas também. Ela criou uma forma de disputa chamada arbitragem. Na arbitragem tem uma instância só. A arbitragem tem uma sentença que é irrecorrível. E a arbitragem tem uma coisa mais bacana. Ela tem uma discussão técnica muito mais profunda que a da justiça. Eu vim fazer isso. Quando que a escola me ensinou a atuar em disputas contratuais? Nunca. E não precisava. Eu aprendi. Eu aprendi porque a escola me ensinou a aprender. A escola me ensinou a compreender problemas. E uma disputa é essencialmente um problema a ser resolvido.
Como eu falei, eu não aprendi nenhuma dessas áreas na escola, a não ser construção pesada de forma superficial. Mas a Poli me preparou para ser bem-sucedido em todas elas. E é o que a Poli vai fazer com vocês. Qualquer que seja a escolha de carreira de vocês. Não é à toa que o Banco Itaú, lá nos anos 80, quando era dirigido pelo Dr. Olavo Setúbal, engenheiro civil politécnico, naturalmente, só não sei se ele era corintiano, mas essa eu vou deixar passar. Ele era um acionista importante do Banco Itaú, era o presidente, e ele percebeu o seguinte: em vez de eu buscar economistas, administradores lá na FEA, a FEA que não me ouça, é melhor eu trazer engenheiros, porque engenheiro vê o problema, entende, cria uma solução e sabe implementar a solução. E o Banco Itaú começou a contratar engenheiro. E até hoje eles preferem contratar engenheiro. Porque engenheiro, ainda que não tenha a formação de bancário, não tenha conceitos que se aprende na economia, o pessoal da engenharia de produção até tem essa formação muito mais robusta do que os demais, mas pouco importa, eles contratam engenheiro civil para trabalhar no Banco Itaú, em muitos outros bancos, nas fintechs, porque eles sabem que a gente aprende rápido, mas eles sabem que tem uma coisa que eles não conseguem ensinar para os outros que vão lá, que é esta visão de resolver problemas. Vive intensamente a escola. Vive intensamente. É uma sugestão que eu faço a vocês. Tem gente que diz, e vocês vão dizer mais de uma vez no curso, o seguinte: o que eu aprendo aqui é totalmente inútil. Eu nunca vou usar isso na vida profissional. Gente, o conhecimento específico, tem muitos que vocês realmente não vão usar. Eu vou dar aqui como exemplo 2 disciplinas. Isso não é verdade, né? 2 disciplinas, que são cálculo 3 e 4. Vocês não chegaram lá, mas quando vocês chegarem, esse vai ser o primeiro momento em que os homens vão perder cabelo. As mulheres não, porque a mulher não fica careca, mas aqueles que vão ficar carecas no futuro, é aí que vocês vão começar a carreira da calvície, porque são disciplinas difíceis. Eu adorei cálculo. E, de fato, quando vocês estiverem lá no meio do cálculo, muitas vezes vocês vão se perguntar: aonde que eu vou usar na vida profissional integral de linha, integral de superfície? Aonde? Gente, não é sobre a integral de linha ou a integral de superfície. É que essas disciplinas têm problemas, têm desafios, e o que a gente treina é entender o problema e resolver o desafio. É isso que é o nosso treinamento. O conhecimento específico agrega, claro, mas pouco importa se ele não for utilizado diretamente depois. Curtam a escola, façam as matérias. Primeiro, porque senão vocês não saem da Poli, né? Nós não sabemos os desafios que a vida profissional nos traz, mas nós, politécnicos, sempre aprendemos muito rápido e nós, em geral, nos destacamos. É muito raro um politécnico não se destacar frente a outro engenheiro de outra escola ou a outro profissional. Eu sou ufanista, eu adoro a Poli, mas, nesse caso, eu estou sendo realista. Acreditem, o politécnico dá certo. Eu quero até aqui fazer uma ressalva. O politécnico dá certo, mas não quer dizer que a vida do politécnico não vai ter dificuldades. Às vezes a gente começa a carreira profissional, sofre algum baque e olha para os colegas e fala: puxa, olha, eles estão seguindo assim direto e eu tive um baque profissional. No meu tempo tinha uma coisa muito ruim, que era o benchmarking. Tinha umas revistas aí que publicavam só casos lindos, né? Casos de pessoas de sucesso, e as pessoas se inspiravam nelas. É bom que se inspirem, mas achavam o seguinte: que a vida deles tinha que ser igual à vida delas, e que elas, que tinham sucesso, nunca tinham sofrido problemas, nunca tinham enfrentado obstáculos. Isso não é verdade. Vocês vão prevalecer, vocês vão ganhar, mas vai ser no fim. Faz parte da vida ter reveses. Preparem-se para isso e nunca considerem o revés como um sinal de que vocês têm que desistir. Eu tive aula de introdução à engenharia em 1974, uma figura muito simpática, o professor Fadigas aqui, que aqui está numa posição assim muito simpática mesmo, sorrindo. Professor Oswaldo Fadigas Fontes Torres. Ele era da engenharia de produção, uma das figuras importantes do departamento. Naquela época, ele já tinha uma certa idade, então ele já estava muito maduro, e por isso ele foi escalado para dar essa disciplina aqui, Introdução à Engenharia, só que não tinha separação de curso, dava para todo mundo.
E eu sentava, até porque era no primeiro ano, e no primeiro ano a gente nem sabia a especialidade. Sentava lá e eu adorava. Sabe por quê, gente? Porque num ano em que a gente tinha cálculo, física, aquelas matérias áridas, essa era a única que falava de engenharia. E era uma delícia. Ele mostrava casos, eu não sei se vocês ainda veem isso hoje, se viram na escola, a ponte de Tacoma, aquela ponte. Quem já viu esse caso aqui? Tá, os que não viram, procurem um vídeo na internet. É um negócio impressionante. Até aquele momento da ponte de Tacoma, o pessoal não usava cálculo de ressonância para estruturas. Toda estrutura tem uma frequência de vibração natural. A ponte de Tacoma era uma ponte em aço. O vento, batendo no estreito, naquele momento, entrou em sintonia, em sincronia com a frequência de vibração natural da ponte. A ponte foi absorvendo energia e foi movimentando, ela parece de borracha. Ela parece de borracha. E a ponte rompeu. É uma coisa impressionante. Isso tudo eu vi lá com o professor Fadigas, mas toda aula ele terminava com uma frase que me marcou. Ser engenheiro é resolver problemas. É isso que nós somos. O que nos diferencia dos cientistas que estudam as teorias e que merecem todo o nosso respeito, porque sem as teorias a gente não teria prática, que nós somos aplicadores de ciência. Nós resolvemos problemas. Eu quero encerrar dizendo a vocês o seguinte: não tenham medo de sonhar. Sonhem. O sonho é o nosso objetivo do dia. E por que eu digo isso? Porque, às vezes, vocês vão encontrar na vida, vocês sendo jovens, pessoas mais velhas, que vão olhar os sonhos de vocês e vão dizer assim: está sonhando porque é jovem, é bobinho, está começando a vida. Depois que viver, vai ver que a coisa não é assim. Aí vai se decepcionar e ver como é o mundo. Gente, que ensinamento uma pessoa dessas, amarga, está passando para vocês? A minha visão de vocês, eu vou dizer qual é. No meu escritório, eu vou buscar gente do 5º ano da Poli, contrato e depois formo uma pessoa dentro do escritório. O jovem é tão inteligente quanto o velho. Burrice e inteligência não tem a ver com idade. O que a gente ganha com a idade é experiência. Mas o velho, até por insegurança, ele sente necessidade, às vezes, claro que não são todos, de espezinhar o jovem, de desestimular o jovem. Na verdade, não são vocês que deviam deixar de sonhar. Somos nós, mais velhos, que deveríamos nos inspirar nessa capacidade de sonhar do jovem, nessa capacidade de vocês de projetarem futuros, nesse sentimento que vocês têm hoje de que a vida inteira está pela frente. E nós é que devíamos voltar a sonhar, porque, independentemente da nossa idade, sonhar é uma necessidade. Cada um projeta um futuro. É importante sonhar. E a gente precisa aprender isso com o jovem. Obrigado. Não sei se tem perguntas, conversa. Pois não. Acho que tem outro aqui. Esse aqui, inclusive, é preto, é mais ao meu feitio corintiano. Acho que está funcionando, professor. Não, agora acho que desligou. Alô? Então, pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer ao senhor André? Aonde? Gente, quando ninguém tem pergunta, é de duas uma. Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada e a aula foi uma porcaria. Eu vou começar, então. Vou pegar, né? bom. De um palmeirense para um O Corinthians. Massarani é meu amigo, ele vai fazer a primeira. Tá. Então, na sua visão, André, eles agora no início do curso, eles têm objetivos iniciais, talvez não claros ainda para eles mesmos, né? Então, na sua opinião, na sua forma de trabalhar um planejamento, o que de tangível eles podem fazer neste momento com relação ao planejamento de carreira? Qual seria um passo a passo, alguma coisa que eles possam, não sei se documentar ou levar em consideração nesse momento agora para já pensar em um planejamento de carreira?
Processo interativo, Massarani. Primeiro, eles têm que sonhar com alguma coisa, depois eles têm que se informar. Essa aqui é a era da informação. No meu tempo, informação era rara, era difícil, a gente tinha que buscar no papel. Hoje, é muito fácil para vocês pesquisarem, obterem depoimentos de pessoas que estão nas áreas. Então, é um processo interativo. Vocês sonham com alguma coisa e vão pesquisar, vão se informar, vão falar com pessoas, retroalimentam vocês mesmos com as informações e, à medida que vocês vão tendo mais informação, vocês vão ajustando. Mas tem que ter um ponto de partida. Sonhem com alguma coisa desde já. Mais perguntas? Pessoal, vocês não têm nenhuma pergunta? É difícil entender o portunhol. Tá? Professor, eu senti um desafio seu. No fim de sua apresentação, falou a respeito de alguma coisa de nós mais idosos, tá? Necessitamos considerar, levar em conta os jovens. E aí me vem uma questão. Tá? Durante muito tempo me preocupou, tá? Como que se desenvolve a inteligência. Tá? E nesse sentido, uma das coisas que vi que na área de matemática, o IME, tá? Eles consideram que o indivíduo tem um acréscimo de inteligência até em torno dos 30 e poucos anos. Ultimamente, estou revisando esse conceito e vejo que há diversas idades onde o máximo da inteligência corresponde a diferentes idades. E uma das coisas que mais me impressionou é considerar que, em torno dos 40 e poucos anos, nosso conceito de inteligência é muito acrescido, muito aumentado, tá? Na questão de emoções. E isso eu gostaria de colocar essa questão para ver sua versão de como, em diferentes idades, temos picos máximos de diferentes aspectos da inteligência. Professor, primeiro eu queria dizer que eu não sou professor, eu sou só um engenheiro, fui convidado hoje aqui, estou O fato de estar aí na frente, provisoriamente, e até me honraria muito ser professor da escola, mas eu segui um outro caminho. Mas, então, feito o comentário, eu queria dizer também que, sob o meu ponto de vista, inteligência é nata, a inteligência. Quem é inteligente desde sempre. Eu, até pela minha convicção religiosa, acho que inteligência é do espírito. Então, é por isso que eu acredito muito no jovem. O jovem tem a inteligência, mas é preciso cultivá-la. E aí, sim, este cultivo da inteligência para uma determinada área, ele tem um momento em que ele tem uma curva mais destacada, ele tem um crescimento mais destacado. E, com o tempo, esse crescimento é reduzido, inclusive porque ele, no começo, tem tudo a aprender. Depois, ele já tem temas mais complexos e em menor quantidade. Mas eu acho que a capacidade de aprender nunca se encerra. Quando eu digo que a gente tem que ter sonhos, para que a gente consiga chegar aos nossos sonhos em qualquer idade, a gente precisa aprender. Então, o meu entendimento é que ela nunca se encerra. E quando eu falei dos mais velhos, né, que querem desestimular os mais jovens, claramente eu não estou falando de professores, mas eu vou contar um caso, se o professor Xavier me permite. Casos são interessantes. Eu estava lá com a minha turma no escritório, que é majoritariamente jovem e tem muitas mulheres. Eu faço entrevista eu mesmo nos estagiários e, nos últimos anos, desafio para os homens aqui. As meninas têm saído melhor. As meninas têm sido mais competentes. Então, eu tenho lá um monte de jovens. E eu estava contando para eles essa aula, até falei, vou dar aula para vocês, que vocês estão mais próximos do tempo do primeiro ano do que eu. Claro, eles saíram da escola há 3, 4 anos. E eles fizeram os comentários deles, e aí uma delas, a Laura, disse para mim assim, André, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo no primeiro ano. No primeiro ano, ela tinha um professor de física, em nossa defesa, físicos não são politécnicos, que deu lá uma prova, que era uma prova até que os alunos podiam resolver em casa, de tão difícil que era. Tinha, acho que, 26 questões. Eu me lembro que ela contou isso hoje de manhã.
E aí ele disse assim, ao término: aqueles que não conseguirem resolver, por favor, abandonem os cursos, vocês não merecem ser engenheiros. Que mensagem que uma pessoa dessas passa para os seus alunos? O que uma pessoa dessas acrescenta? O meu diagnóstico é muito simples. É uma pessoa amarga, triste, é uma pessoa derrotada e que, em vez de resolver os seus problemas, resolveu que o gostoso é socializar esse amargor dela. Então, claramente, isso não se aplica aos professores aqui presentes, acho que não se aplica a mim, mas vocês têm que estar alertas com isso. Aliás, eu queria até emendar, se eu posso contar uma outra história. Essa mensagem é para as meninas, de que eu falei agora há pouco. Então, eu contei para vocês que eu tenho muitas meninas. E, na minha área, que é a arbitragem, nós temos um momento que é a audiência, que não tem nada a ver com a audiência judicial, em que há um embate violento entre as partes. E o engenheiro, que faz um laudo pericial, ele é inquirido pelos advogados. E aí, um advogado muito agressivo, as técnicas dos advogados começam por demolir o engenheiro. Eles querem passar para o tribunal arbitral, que está lá assistindo, que o engenheiro gagueja, que o engenheiro é fraco, que o engenheiro não tem certeza daquilo que fez. Isso quando eles estão perdendo. Quando eles estão ganhando, é o oposto. Advogados ajustam também os seus planos. E aí eu estava, nesse dia, com uma engenheira que trabalha comigo, brilhante, a Beatriz. Ela é formada em 2021, ela é verdadeiramente brilhante. Ela tem uma capacidade de compreensão de problemas que eu poucas vezes vi na minha vida. E aí esse advogado diz assim: engenheiro André, eu estou vendo aqui na sua equipe que o senhor tem muita gente jovem. Eu falei, tem. Quem é a engenheira Beatriz? Ela se formou em 2021, o senhor pode confirmar isso para mim? Quantos anos ela é formada? Aí falou outros nomes e voltou a Beatriz. Ele não sabia que a Beatriz estava ao meu lado. Aí eu peguei o microfone e falei, olha, doutor André, ele tinha o meu nome também. O senhor esqueceu de olhar duas coisas. Primeiro, na minha equipe tem muito jovem, mas tem muito engenheiro experiente também. Esses o senhor não citou. Segundo, a engenheira Beatriz, que o senhor está falando, está aqui ao meu lado, e ela é brilhante, muito mais inteligente que eu e, certamente, muito mais inteligente que o senhor. Então, idade não é documento. Mas eu quero fazer um alerta para as meninas. Vocês serão subestimadas. Os meninos também, mas as meninas mais ainda. Uma engenheira jovem, ela enfrenta duas barreiras, dois obstáculos. Preparem-se e avaliem-se por vocês, não pelo que os outros digam. O outro pode não acreditar em vocês. Importa vocês saberem quem vocês são. E, muitas vezes, essas pessoas, eu já estou contando um caso de uma que é brilhante e jovem, ela, com o tempo, ganhando experiência, vai botar essa turma no chinelo. Então, contado o caso, eu volto ao professor Javier. Acabou? Obrigado, obrigado. Agora o meu correligionário corintiano. Vamos falar do Corinthians? Não, melhor não. Queria perguntar uma coisa, André, um pouco na linha, voltando à linha do Marcelo, do Massarani. Eu imagino, eu também estive aqui antes de você, eu vou fazer, melhor nem falar quanto tempo. Eu tive aula com o Fadigas também, mesma coisa. Mas eu queria pensar o seguinte, duas coisas. Uma é, eles estão aqui às voltas de cálculo álgebra linear, que na minha época chamava vetores e geometria, e física 1, 2, 3. O que eles podem fazer agora para, além de tirar 5 bolas e passar, se preparar para o mundo? A gente teve uma palestra, acho que não sei se você estava aqui, mas você conversou com ela, com a Juliana, que é nossa... Sim, eu não estava, mas eu conheço. Eu sei que vocês combinaram com colega da AIP. Isso. E ela falou uma coisa que eu fiquei pensando muito, que ela insistiu para vocês, né? Tem que ter repertório, tem que olhar o mundo mais do que a escola ensina. Porque engenheiro não é só o cara que fez todas as disciplinas e tirou pelo menos 5 em cada uma e saiu com o diploma. É muito mais do que isso, do jeito que eu assino embaixo, em tudo que o André falou, não só porque eu concordo, porque eu vivi
exatamente o que ele falou. Sair da Poli, por exemplo, com 5 anos de estudo e ver assim, eu não sei nada. E eu fui trabalhar no Itaú também, como engenheiro, na área de informática. E eu não sabia nada. E os meus amigos, eu tinha amigos que estavam fazendo Mauá, e eles sabiam tudo. Eles sabiam um monte de coisa que eu não sabia. Eu falei, que essa história da Poli é... Agora, o que eu sabia, eles não sabiam, é sair fora do que está formulado, o problema já formulado. Então, quando você chega e diz, não entendo nada de túnel de metrô, você vai aprender. Eu não estou falando mal, e os caras da Mauá também aprendem muito, inclusive como a gente. Mas um engenheiro tem que pensar mais alto. Estou propondo para você conversar, voltando ao Juliano. Eu acho que você precisa... Uma coisa que o André falou, que eu achei de várias que ele falou que são muito importantes, o mundo muda. O que vai acontecer daqui 4 anos e meio? Já está passando quase meio ano já, dos 5, que eu espero que não fiquem mais do que 5 aqui. Mas, por exemplo, tem inteligência artificial. Vai acabar com os engenheiros? O que a gente faz? Estou tentando me colocar na posição de vocês. O que a gente se apresenta no mundo não é só quem estudou as matérias da Poli. Tem uma liga maior, que é entender os problemas, mas também entender mais o mundo e o que está acontecendo no mundo. Ninguém é profeta para dizer o que vai acontecer, mas a gente sabe, na engenharia, pensar em cenários, possibilidades e tal. Enfim, eu queria que você comentasse isso. Desculpa a fala muito grande. Tá bom. É uma belíssima pergunta e eu vou novamente voltar ao meu exemplo. Eu vou contar o que eu fiz. A escola é muito absorvente. A tendência da gente é mergulhar nela e ir sem olhar para o lado. Que nem aqueles burros que puxam carroça, que eles põem uma viseira do lado para o burro só olhar à frente o caminho. Essa é a tendência. A escola, no meu tempo, fazia tudo para que fosse assim mesmo. Ela achava que ter experiência no mercado era bobagem, não devia. Eu tinha inveja do pessoal da produção, porque eles tinham, no último semestre, 14, 15 créditos, e a gente, na Civil, tinha 34. Era assim, um negócio que era de deixar água por aqui. Mas o que eu fiz? Desde o dia que eu entrei na Poli, eu lia jornal, eu me interessava, eu discutia sempre que eu tinha oportunidade, tinha uma roda de pessoas mais experientes debatendo, eu entrava na roda, não tinha vergonha, eu dava opiniões, eu ouvia a opinião dos outros. Eu fiz uma coisa, gente, que, para mim, foi a melhor experiência que eu tive dentro da escola. Eu participei do Grêmio Politécnico, eu fui presidente do Grêmio Politécnico no meu tempo. Me cobrou um tributo aqui na escola, mas eu desenvolvi um senso crítico, eu debatia, eu, à época, sentava com o diretor, discutia, com muito respeito, que eu gostava muito deles. Eu peguei o professor Martins como diretor e peguei também o professor Décio, que foi uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci nessa vida. Com os dois eu sentava, com os dois eu discutia, com os dois nós argumentávamos, porque o engenheiro é racional, ele argumenta, e isso me amadureceu muito. Liguem-se no mundo, façam todas as atividades que vocês puderem, que ponha vocês em contato com o mundo. É isso que é a minha sugestão, é isso que vai dar o olhar externo a vocês, porque vocês não estão numa ilha. A Poli, hoje talvez seja diferente, no meu tempo a Poli dizia assim, aluno não tem que estagiar, forma até o 5º ano, depois vai trabalhar. Isso é errado, a gente saía cru. Claro que a gente aprendia rápido, nossa capacidade de aprender é muito grande, nossa capacidade de sobreviver, então, já que aqui é que nem o Vietnã, maior ainda. O professor Mauro estava falando aqui da Mauá, boa escola, vocês já entenderam, né? Mas não é a melhor, a gente é melhor. Agora, esse pessoal da Mauá, pessoal do Mackenzie, era mais ligado no mundo. Tá? Vocês precisam olhar para fora, vocês precisam ver o que está acontecendo no mundo, vocês precisam debater política, vocês precisam debater economia, vocês precisam
ser capazes de, se não prever, acompanhar o surgimento de novas tendências. Aquele que percebe o surgimento de uma tendência antes, ajusta melhor o seu plano de carreira. Aquele que não percebe porque está alienado, entra pensando uma coisa e sai pensando a mesma coisa. Então, professor Mauro, é isso que é a minha sugestão. Ótimo. Bom, eu gostei muito da resposta. Tem mais perguntas aqui. Não sei quem. Então, vou pedir que vocês falem o nome antes. Nome e especialidade. Boa tarde, eu sou João. E A sua especialidade? eu sou naval, E o seu time? Vasco. Ô, João, você deve estar mais triste que eu. Triste, Vamos lá. 3-0 final de semana. Então, durante a sua fala, e ainda conversando um pouco com a pergunta dos dois professores, você comentou muito sobre o sonho, como está ali no telão, né? Só que, pelo que eu entendi da história do senhor, você já chegou na escola com algum tipo de sonho. Você tinha muita vontade de ser engenheiro, você sempre criou isso dentro de você. Eu percebo que, para mim e alguns outros colegas, isso nem sempre foi uma coisa tão intensa dentro de mim. Por exemplo, esse sonho de ser engenheiro, de uma carreira específica na área, de alguma coisa assim, de ver alguém e me espelhar nessa pessoa. E, ainda assim, o dia a dia tem que ser levado, né, aqui dentro da escola, nas aulas de cálculo, física, álgebra linear, sem necessariamente ter esse sonho presente. E, às vezes, isso cria alguma dificuldade, porque você colocou mesmo que o sonho é o que move a gente, muitas vezes. Então, se você tem alguma dica para levar o dia a dia e levar a construção da nossa carreira sem ainda ter o sonho que pode ser criado em algum momento próximo, mas como conciliar aí, o dia a dia sem um sonho como engenheiro ainda? João, eu vou te fazer uma sugestão. Arrume um sonho. Tá? Eu vou te explicar por quê. Eu trabalho muito, trabalho 12 horas por dia. E eu faço terapia, acho que todo mundo devia fazer, é muito bom. E um dia, conversando com a minha psicóloga, eu falei, como é que eu não tenho burnout? Ela falou, porque você adora o que você faz, você tem um sonho. Quando você faz a poli sem um sonho, ela fica pesada. Cria um sonho. Não precisa ser trabalhar especificamente na sua área, não precisa ser nesta ou naquela carreira. Crie um sonho. É importante ter um sonho. Tá? Crie, arrume um sonho. É natural da gente querer sonhar. Às vezes a gente fica muito crítico. Eu queria isso. Não, isso aí não é uma coisa boa para mim. Eu queria aquilo também, não é uma coisa boa para mim. Sonhem, gente. Enquanto eu não tenho um sonho melhor, fiquem com o que vocês têm, porque esse é um processo dinâmico. Eu sei que parece uma receita meio besta, mas arrume um sonho. Pense no seu futuro, você é um cara jovem, eu queria muito estar na idade de vocês, de novo, porque foi uma idade maravilhosa, eu tinha um mundo pela frente. Olha para o mundo, o que você quer fazer nesse mundo? O que você quer alterar nesse mundo? Aonde você quer contribuir nesse mundo? Certamente você vai encontrar alguma coisa que te agrade. Depois muda. Muda mesmo. Graças a Deus que muda, porque você vai crescendo. Mas cria um sonho, João. Obrigado. Senão você vai levar pau de cálculo. Boa tarde, André. Meu nome é Henrique, eu sou da Engenharia de Produção. E E São Paulino. São Paulino. Bom, podia ser palmeirense, podia ser pior, né? Eu queria saber, mais ou menos, no dia a dia, assim, muitas vezes as nossas ações são muito mais moldadas por oportunidades que a gente não planeja, que surgem incertezas, né? E isso faz com que a nossa vida não seja uma linha reta em torno do nosso sonho que a gente projeta no longo prazo, né? E muitas vezes esse planejamento, sei lá, outras pessoas falando, pessoas de sucesso, acabam alinhando esse planejamento, só que de maneira retrospectiva e colocando elementos que elas percebem olhando para trás. Não quando elas estavam lá, por exemplo, na posição que nós estamos hoje, para, enfim, de visionário, de, eu vou chegar lá, então vou fazer aqui, não sei o quê. Eu queria saber, como que você
articula essas oportunidades com essa visão de longo prazo? O que tem que motivar assim, o seu dia a dia? Porque muitas vezes é difícil você ver assim, putz, onde que eu quero estar daqui a 5 anos? Não faço ideia, mas eu sei o que eu gosto agora, o que eu tenho curiosidade agora, os projetos que eu tenho interesse de ir atrás agora. Queria saber tipo, como que você articula exatamente esses dois lados. Henrique, na construção civil, eu estava falando de túnel. Túnel exige um planejamento assim longo. Às vezes, dependendo da complexidade, você leva 1 ano para escavar um túnel. Então, você tem um planejamento que te dá do primeiro ao último dia. Planejamento é de longo prazo, vírgula, mas ele muda todo dia. Ele muda todo dia. Quando aparecem oportunidades e você tem algo planejado, o que acontece? Você gosta da oportunidade, você mudou o seu objetivo, e é legítimo. Você cria um novo sonho, e aí você tem que replanejar para este novo sonho, porque o teu plano anterior não vale mais. É isso. É importante ter um plano, mas é importante ter flexibilidade. Você vai mudar de ideia muitas vezes. As oportunidades vão aparecer. Nenhuma daquelas que eu mostrei para mim, eu previa. Se você perguntasse para mim imediatamente, antes de eu começar em cada uma daquelas áreas, eu ia dizer que jamais, não tenho a menor ideia. E tem uma que eu não contei para vocês. Eu não sei se vocês conhecem a Sala São Paulo, aquela obra maravilhosa. Eu participei daquela obra, do restauro. Aquilo era um jardim de inverno da Estação Júlio Prestes. Eu participei de uma obra de restauro, que é uma obra comparável às europeias. Quando que eu ia imaginar que eu ia aceitar um desafio desse? Antes da oportunidade se apresentar, você não sabe. Mas aí, primeiro, a tua preparação permite que se aceite qualquer oportunidade. E, segundo, a tua inteligência diz assim: meu objetivo era esse era o meu sonho. Puxa, apareceu essa oportunidade, nunca pensei, mas eu vou pegar. O teu sonho agora é essa oportunidade. E, a partir de agora, você vai se planejar automaticamente, queira você ou não, a tua cabeça vai começar a funcionar em torno dessa oportunidade. Esteja aberto sempre. Agora, eu vou voltar ao professor Mauro. Para você reconhecer oportunidade, você tem que estar ligado no mundo. Você não vai reconhecer dentro da escola. Ouça, leia, debata. Obrigado. Alguém mais? Boa tarde, professor André, tudo bem? Me chamo Eric, eu faço engenharia... Opa! Me chamo Eric, eu faço engenharia de petróleo. Eu sou São Paulino, aliás, esse não é o caso. Minha dúvida ela está mais relacionada a como que eu posso balancear as oportunidades que eu tenho. Eu converso muito com meu pai sobre meu planejamento de carreira. Ele fez faculdade, mas não levou a fundo. Ele tem o comércio dele hoje. Lógico, criou uma família, teve sucesso, é independente disso. Mas a gente conversa muito sobre o que eu vou fazer da minha vida depois que eu terminar a faculdade. Eu tenho um sonho. Meu sonho é trabalhar como engenheiro mecânico, talvez na área de automobilismo, em corridas, essas coisas. Apaixonado disso desde sempre. Mas eu vejo que no mercado de trabalho, que pelo menos eu tive acesso por enquanto, conversando com outras pessoas, aquele cheque no final do mês é muito influente, né? Tem muita influência no que você decide fazer quando você termina a faculdade. Eu conheci um politécnico também na academia, assim, enfim, não importa. E ele estava conversando comigo, ele trabalha hoje na BEM&Co, ele é consultor. E não era bem a área que ele procurava seguir, também engenheiro civil, só que essa diferença, assim, é um tópico que sempre aparece muito, né? O salário é muito, assim, uau, caramba, isso vai me puxar para esse lado. Como é que eu posso balancear isso? Eu faço primeiro a minha vida e depois eu vou viver meu sonho, porque é o que meu pai fala bastante, né? Ganha primeiro a tua vida e depois, quando você estiver lá para os seus 30, quase 40 anos, vai fazer o seu trabalho que você tem como sonho, como um hobby. Eu não sei se eu devo seguir esse caminho, será que isso é a rota certa? Não dá para, claro, ter certeza agora, mas qual a sua visão sobre isso e como que eu posso ter esse balanço em fazer o que eu gosto ou... O que é possível. Exato, Muito bom. Ed, você tem duas coisas que são únicas e que são só suas. Você tem inteligência e você tem intuição. Quando você junta essas duas com aquilo que você ouve do mundo, a combinação é irresistível. Você vai tomar a decisão certa a cada momento. O que eu fiz foi nunca abrir mão daquilo que eu sonhava e, às vezes, eu recebi uma oportunidade e, na hora, eu sopesava. O que é mais importante para mim naquele momento? Não precisa antecipar hoje.
Isso vai acontecer depois. Se o seu sonho hoje é trabalhar na Fórmula 1, ótimo, guarda esse sonho. Na medida em que você for evoluindo, ou ele vai mudar, ou ele vai se manter, e o dia que você se formar, você vai receber uma oportunidade, vem o contra-cheque, no fim do mês, você vai dizer, olha, nesse momento, eu acho que esse é o melhor caminho. Siga a sua intuição, processe as informações que você tiver na época. Você sempre vai fazer a melhor escolha. E, para isso, não tem receita, porque a inteligência e a intuição serão sempre as suas. O que você pode e deve fazer e já faz é conversar com aqueles mais experientes, porque eles têm uma vida vivida, eles têm uma história, e, às vezes, a história deles pode não pautar a sua, mas essa história acrescenta. Então, não tem receita, Ed, não sei o que te dizer. Você vai saber o que escolher quando chegar a hora de escolher. Obrigado, viu? Bom, acho que a gente encerrou, né? São 2h30, é isso? São 2h30. Que significa... Alguma pergunta mais? Então fala. Eu vou só, então, me despedir, professor Hélio. Tá bom. Ah, tá bom, ok. Olha, eu vou repetir uma coisa que eu ouvi de uma pessoa de recursos humanos, é uma visita que fiz numa indústria. Então, recursos humanos, e a pessoa que atendeu a gente era um jovem. Jovem, assim, devia ter uns 35 ou 40 anos. E falou para os alunos, olha, planejamento. Ele sugeriu para todos os alunos do primeiro ano, falou, vocês têm que planejar minimamente o que fazer aqui na Poli. Por exemplo, tem gente que quer fazer diploma duplo. Se quer fazer diploma duplo, para fazer esse diploma duplo, tem que ter nota, porque a seleção é por nota. Então, tem que seguir esse caminho. Não, eu quero fazer outra coisa, eu quero já vislumbrar, trabalhar no mercado financeiro, então se programa para isso. Tá? E outra coisa que a gente não percebe muito é o seguinte, 5 anos, passa muito rápido. Quando você abrir o olho, já está no meio do curso. Tá certo? E no meio do curso já é tarde para fazer, por exemplo, decidir que vai fazer diploma duplo, ou qualquer outra coisa. Certo? Tem gente que quer trabalhar com iniciação científica, porque quer ser professor ou fazer pesquisa. Já vai planejando fazer isso. Então, eu acho que o planejamento que ele falou, dá para fazer planejamento já dentro da escola, não é só depois da escola. Tá? Uma outra coisa que ele falou, que é o seguinte, ele falou bastante de cálculo, física, álgebra linear. Cá entre nós, não é uma coisa fácil, né? As disciplinas são chatas. Eu não sei se ainda cai. No meu tempo, quando fiz a cálculo, tinha uma questão que o pessoal achava que ia cair. A questão era a seguinte, provar que 1 é maior do que 0. Mas, porra, não está na cara que 1 é maior que 0? Prove. Bom, você vai falar, mas para que provar que 1 é maior que 0? O que você ganha provando isso? Olha, é um pouco o que ele falou, raciocínio. Como é que você vai provar que 1 é maior que 0? Tá? E esse tipo de raciocínio que você vai levar para a sua vida e que pode fazer diferença depois na vida profissional, que é um raciocínio mais analítico. Okay? Então, pessoal, eu sei que essas provas que vocês estão fazendo é meio chatinho, mas, por favor, tenham o seu valor. Não pode pensar que isso aqui não serve para nada e que nunca vou usar na minha vida. Besteira. Vocês vão usar na sua vida, mesmo que seja de modo inconsciente. Aqui eu vou falar uma coisa que uma pessoa respondeu isso de uma outra maneira. Todos vocês já devem ter visto treino de jogador de futebol, no vídeo, na reportagem, certo? Aqueles treinos malucos, tem que puxar uma corda, tem que pular para cá, para lá, tem que fazer curva, etc. Para que ele tem que treinar isso se ele nunca vai usar isso no jogo de futebol? Ele precisa desse treino para poder jogar bem. Então, assim é mesmo a matemática, cálculo, todas essas coisas que a gente é obrigado a aprender. Tá ok? Então, só queria complementar um pouco o que você disse.
Porque se um professor fala tudo isso, ninguém acredita. Mas como você é um meio externo, acho que os alunos estão levando você a mais sério do que a gente. De jeito nenhum, tenho certeza que não. Gente, um finalzinho antes de ir embora, porque o professor Massarani tinha me dito que eram até 80 minutos por pessoa. Então, não, mas é um minutinho só. Vocês vão sair daqui e vão pensar, pô, hoje eu assisti uma palestra com um cara louco que falou que é para eu ser sonhador. Pensando assim, sonhador é aquele cara que senta, toma umas cervejas e fica sonhando, é um irresponsável. Não confundam ter sonhos com ser um sonhador. Vocês nunca vão encontrar uma pessoa mais pragmática do que quem atuou em obra de construção pesada. Eu sou extremamente pragmático, mas eu tenho os meus sonhos. Ter sonhos é a nossa parte idílica, por assim dizer, é aquilo que nos movimenta. O nosso senso prático faz com que a gente planeje para atingir os sonhos. Ter sonhos não é ser um sonhador irresponsável, é ter propósito na vida. Agradeço a todos, vocês tenham um excelente curso, que saiam logo da escola. Aqueles que não saírem também, demoram um pouco mais, mas saiam, nunca larguem, que vocês vão ser muito felizes na vida. Obrigado. Ser campeão do mundo, né? É verdade, fala isso. Não, estou dizendo para o André que tem sonhos e sonhos também, né? Tem gente, por exemplo, que sonha ser campeão do mundo. Não vai rolar. Pessoal, vamos fazer 10 minutos de cafezinho? Tá? Depois a gente retorna aqui para a segunda palestra.